É mais um prazer, mais um privilégio estar com os irmãos, a saber que vocês estão aí desse lado, acompanhando mais uma atualização profética, que Deus seja louvado. Vamos dar uma olhada rápida nas mais recentes informações do mundo profético. Domingo 21 de setembro de 2025 foi o funeral de Charlie Kirk, o grande homem que movimentou a América e que ainda está movimentando. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que foram ditas neste evento e também o que as informações estão dizendo, do que vai resultar disto. Mas em primeiro lugar eu quero que a gente ore, em especial pela família de Charlie Kirk, para que Deus console o coração da esposa, dos filhos, dos pais e de todos aqueles de forma muito próxima conviviam com ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pelas bênçãos de mais um dia. Aqui estamos, ó Pai, para acompanhar mais alguns incidentes do mundo. Neste momento, Senhor, nós queremos orar, pedindo para que console a família do irmão Kirk, para que neste momento de dor, Senhor, estenda a sua mão, como um bálsamo possa curar todas as feridas, todas as mágoas, que eles olhem para cima, olhem para Jesus e para a esperança que Jesus oferece. Esteja, Senhor, conosco também neste momento, nos abençoe, abra o nosso entendimento até o final. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o vosso like. Isto ajuda para o engajamento do vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso. Vejam aqui. É dito, isto vem do The Economist, é dito que, após o assassinato de Charlie Kirk, conservadores esperam um renascimento religioso. Mas isto é algo que nós já devíamos esperar. Porque à medida, meus irmãos, que nós formos vendo a América se degradando moralmente, apelos para um renascimento espiritual serão ainda mais frequentes. À medida que vermos desastres naturais caindo sobre a América, apelos para uma intervenção divina, para uma mudança de coração, para uma mudança de atitude entre o povo americano, para calmar assim a dita punição divina, veremos mais e mais. Irmãos, conservadores esperam e pedem um renascimento religioso. Ora, vejam aqui. É dito que dezenas de milhares de pessoas enlutadas, usando chapéus MAGA, alta costura de cowboy vermelho, branco e azul, invadiram o local num grande estádio com mais de 70 mil pessoas. Ao longo da tarde, o presidente Trump e os principais líderes do Partido Republicano argumentaram que Kirk havia sido martirizado e que seu sacrifício apenas fortaleceria seu movimento político e espiritual. Fica claro que este trata-se de um movimento político e espiritual. Em outras palavras, uma união entre a Igreja e o Estado. Uma união entre os interesses da Igreja com os interesses do Estado. E o presidente Trump diz que não, esta morte do nosso amigo Charlie Kirk não vem para acabar com o nosso movimento. Pelo contrário, vem fortalecê-lo. Vejam aqui. Esta não é uma guerra política, nem mesmo uma guerra cultural, disse esse homem que é o secretário da Defesa. Ele diz que é uma guerra espiritual. Portanto, o que está se vivendo na América agora é uma guerra espiritual. A guerra contra o secularismo, a guerra contra a imoralidade, a guerra contra o diabo. E para que se vença essa guerra, há necessidade de uma renovação espiritual, há necessidade de uma renovação moral, há necessidade sim de trazer Deus de volta à América. E eu sempre digo para os irmãos que é muito bonito ouvir isto, é realmente comovente saber que eles querem trazer Deus à vida pública, querem trazer Deus ao americano. Mas a pergunta que eu faço, de que forma que eles querem fazer isto? Evangelizando ou impondo leis? Aí que está o problema. Vamos ver um pouquinho os depoimentos do presidente Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance. Bem rápido mesmo, só para que os irmãos tenham uma ideia. Se quiserem, podem aprofundar. Há muita informação sobre isto. Vejam aqui.
O assassino maligno que nos roubou Charlie esperava que tivéssemos um funeral hoje. Em vez disso, meus amigos, tivemos um renascimento em celebração de Charlie Kirk e do Senhor Jesus Cristo. E temos de trazer a religião de volta à América, porque sem fronteiras, lei, ordem e religião já não temos realmente um país. Queremos que a religião seja trazida de volta. Interessante. Disse o J.D. Vance que a pessoa que assassinou o nosso amigo Charlie Kirk esperava que hoje houvesse um funeral, mas não é um funeral. É um reavivamento da América. Trump diz: queremos trazer a religião de volta, a lei e a ordem de volta. Meus queridos irmãos, isto é muito interessante de ouvir das principais figuras da América. Vejam aqui. É dito, morte de Charlie Kirk despertou um dragão. Quem falou isto? Stephen Miller. Despertou um dragão. Ora, só para brincar um pouquinho, de acordo com a profecia, o dragão é Satanás, né? Ele, o dragão, a antiga serpente. Quando ele diz que a morte dele despertou o dragão, eu fico pensando no seguinte: a América, que parece cordeiro, fala como quê? Como dragão. Ele pode não entender o que quis dizer, mas profeticamente nós podemos fazer uma correlação. De fato, este incidente despertou o dragão. A América falar como dragão. A América começar a impor leis cristãs para melhorar o estado das coisas. Vejam aqui. O assassinato de Charlie Kirk reacenderá fé entre os jovens, prevê o cardeal Dolan. Eu vou partilhar testemunhos de jovens falando como a morte de Charlie Kirk está os motivando a voltar à igreja ao domingo. O que eles estão vendo é quase esse tipo de renascimento de um senso de valor, verdade e convicção, quase uma elevação do papel da fé de volta à esfera pública, onde nossos fundadores pretendiam que ela estivesse desde o início, disse o cardeal Dolan. Interessante, como um cardeal católico pode dizer uma coisa destas, que os fundadores pioneiros americanos queriam que houvesse união entre igreja e Estado, queriam que houvesse uma influência da igreja no Estado, quando, na verdade, os documentos oficiais históricos dizem que não. Vejam aqui. Amigo de Charlie Kirk pede que enlutados voltem à igreja. Pede que quê? Que os enlutados voltem às igrejas. É momento de, como América, voltarmos às igrejas. Não é momento de relaxar, não é momento de se assustar, não é momento... É momento de nos levantarmos, de nos unirmos, voltarmos para as igrejas. Um reerguimento da fé, uma renovação espiritual em toda a América. Vejam que a nossa conversa hoje vai ser bem rápida. Vejam aqui. Jovens voltam à igreja após a morte de Kirk, 18 de setembro de 2025. Jovens o quê? Voltam às igrejas. Vejam aqui. Histórias de pessoas que se converteram ou retornaram à igreja e inundaram as mídias sociais após a morte do ativista político. Interessante. Há pessoas, então, que estão voltando à igreja por causa da morte de Kirk. Bem, isto não nos surpreende tanto, afinal de contas, todos os mártires que Deus permitiu que perecessem em defesa da verdade, de certa forma, comoveram corações. Afinal de contas, Deus permitiu que os mártires morressem para que a verdade chegasse a mais corações. Então, eu entendo esta situação toda, entendo que jovens estejam realmente motivados agora em voltar à igreja, que um renascimento esteja acontecendo. Mas a pergunta que eu faria: qual vai ser o ponto culminante deste renascimento? Falou o presidente Trump, temos que trazer a religião de volta. E olhando para tudo aquilo que eles já fizeram e de suas propostas, não parece algo muito bonito assim como nós pensamos. Vejam aqui. Plataformas de mídia social, incluindo TikTok, YouTube, X, Instagram, estão repletas de depoimentos de pessoas dizendo que a morte de Kirk as motivou a explorar o cristianismo. Um usuário do TikTok escreveu: ontem peguei minha Bíblia pela primeira vez em anos por causa de Charlie Kirk.
Um comentário no YouTube dizia: pela primeira vez em 23 anos vou à igreja no domingo. Visitantes de primeira viagem a uma paróquia anglicana na região de Vitória disseram que a morte de Charlie Kirk os levou a buscar respostas. Eu espero que, entre as muitas perguntas que eles tenham, não venham ouvir esta resposta. Vejam que eu compartilhei com os irmãos. Charlie Kirk e o descanso sabático. É dito, na sequência do assassinato de Kirk, muitas pessoas estão procurando maneiras de seguir seus passos. Muitas pessoas estão buscando o quê? Maneiras de seguir o seu legado, de honrar seu legado, de buscar respostas, de buscar entender o porquê das coisas. É dito que adotar um descanso de sábado parece uma maneira simples de começar. Como fazer o que Kirk diz? Escolha um dia. Domingo é uma escolha lógica. Desligue tudo. Que seja um domingo fechado. Então eu espero que essa renovação espiritual da América depois da morte de Charlie Kirk não seja tudo isso que eles estão pensando aqui fazer. Porque se for, meus irmãos, a situação está realmente complicada. A situação fica realmente complicada. Eles querem renovar a América. Os jovens estão agora mais motivados a voltar às igrejas. O Espírito de Profecia nos diz que no tempo do fim, as pessoas vão pressionar os governos a adotarem medidas para acabar com as desgraças que caem na nação. Desgraças sociais, desgraças naturais, desgraças políticas. As pessoas vão pressionar. E é normal vermos todo este movimento, todas essas pessoas se convertendo, a igreja crescendo, o movimento MAGA se tornando ainda mais poderoso, líderes políticos unidos com a igreja, trazendo mais apelos para que nos movemos, para que haja reavivamento. Tudo isto é muito bonito. Mas nós, à luz da profecia bíblica, sabemos aonde que tudo isto vai parar. Portanto, fiquemos atentos. Grandes coisas acontecerão em breve e precisamos estar preparados. Deus abençoe sua vida. Nós vamos encerrar com uma oração. Obrigado, Senhor, por este pequeno momento. Vem, Senhor, iluminar nossa vida com a certeza da salvação. Muito obrigado por podermos acompanhar isto. Isto não nos surpreende. Isto foi escrito há muito tempo. E nós sabemos no que isto vai dar. E quando isto acontecer, nós queremos estar nos braços do Salvador, firmados, selados, com o selo de Deus na fronte. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima apresentação.